Sábado passado, um dos assuntos do nosso programa foi a mudança na legislação trabalhista por causa da pandemia. Falamos sobre redução de salário e jornada, falamos sobre suspensão de contrato, férias compulsórias e hoje nós estamos mais uma vez com os advogados Paula Leonor Rocha e Samir Matar para falar desse assunto que gera tantas dúvidas. E dessa vez a gente vai falar sobre trabalho informal. Bom dia, Paula. Bom dia, Samir. Muito bem-vindos ao É de Casa. Bom dia, Ana. Bom dia, pessoal de casa. Eu quero aproveitar e convidar você que está assistindo o É de Casa para mandar a sua pergunta para o gshow.com/edecasa ou usando a nossa hashtag, que é a hashtag É de Casa, nas nossas redes sociais. Como na semana passada chegaram muitas perguntas que não deu tempo de responder, a gente vai começar por essas feitas no sábado passado, mas a gente quer responder as suas dúvidas que você mandar hoje. Então participa, tá? Então, Samir, vamos começar pela dúvida do Henrique, que mandou pra gente? Vamos lá? Bom, trabalho em 2 empregos que diminuíram salário e jornada. Em percentuais diferentes. Eu recebo os 2 benefícios? Ana, bom dia. Sim, recebe. A legislação nova, né, a medida provisória 936 do governo, foi muito clara nesse sentido. Tendo 2 contratos, havendo a redução, nos 2 contratos ele vai receber um benefício para cada contrato de trabalho. Obviamente, o benefício ele vai ser proporcional à redução que ele tiver em cada um dos contratos. Se um contrato for de 25%, ele vai ter um benefício de 25% em cima do valor que ele teria direito do seguro-desemprego, e se no outro contrato ele tiver 50% de redução, aí esse percentual é de 50%. Agora, o que a gente está falando aqui não aplica ao empregado intermitente, né, que é uma categoria específica de empregado, tem carteira assinada, né, é um tipo de contrato que foi criado com a reforma trabalhista. Para esse tipo de empregado intermitente, a legislação prevê uma situação diferente. Para esse, não há 2 benefícios. Ainda que ele tenha 2 contratos de trabalho intermitentes, ele só vai receber um benefício, e esse benefício é de R$600 em 3 parcelas. Perfeito, Samir. Super respondido, compreendido. Agora a minha pergunta é para Paula. Bom, a gente está no meio de uma pandemia, né? E a gente, claro, todo mundo está muito preocupado com a nossa saúde. Então, olha só o que a Vanice quer saber, Paula. A empresa pode cancelar o meu plano de saúde alegando corte de despesas? Então, Ana, na minha opinião, não, tá? Principalmente na suspensão do contrato de trabalho. A suspensão do contrato de trabalho, a medida provisória editada pelo governo, ela é clara, tá? Não pode suprimir benefícios, não pode tirar os benefícios, tem que manter eles. A única possibilidade que eu visualizo seria por acordo coletivo entre patrão e o sindicato. Só que eu acho pouco provável que o sindicato vá anuir isso, né? Vai concordar com isso, de excluir o plano. Então, assim, o que eu sugiro é conversa entre patrão e empregado para que possam chegar a um denominador comum. Entendi, tá ótimo, Paula. Agora a minha pergunta vai para o Samir, porque já que a gente está falando, né, em benefícios, né, como é que ficam o vale transporte e o vale refeição em caso de suspensão de contrato, Samir? Ana, a questão dos benefícios a gente até conversou um pouco na semana passada e a Paula já fez um gancho aí, né? O vale-refeição, na minha opinião, tem que ser mantido, tá? Tanto na hipótese de suspensão, como na hipótese de redução de jornada, que é um pouco mais óbvio. Eu continuo trabalhando, eu continuo recebendo benefício. O vale-transporte já é uma situação diferente, porque o vale-transporte ele serve para custear o deslocamento da residência para o trabalho, né, e do trabalho para casa. Se não está havendo o deslocamento, como é o caso da suspensão do contrato, né, não há pagamento de vale-transporte. No caso da redução de jornada, essa redução de jornada ela pode acarretar numa redução da quantidade de horas trabalhadas no mesmo dia, que isso não afetaria no vale-transporte, mas ela também pode acarretar na redução dos dias trabalhados. E aí, obviamente, o vale-transporte ele vai ser pago de forma proporcional aos dias que eu me desloque da minha casa para o meu trabalho e vice-versa. Tá ótimo, super entendido. Bom, o pessoal que mandou essas perguntas, foram respondidas, né? Foram mandadas no sábado passado. Então, agora, hoje, nós vamos entrar no nosso tema proposto, que são os trabalhadores informais. Samir, eu queria te fazer uma pergunta bem básica e direta. O que muda para os trabalhadores informais e para os autônomos?
Ana, a característica principal dos autônomos, dos informais, né, é a pequena regulamentação, a pouca regulamentação, até mesmo a ausência de regulamentação, né? Para essas pessoas, mudou muito pouco tudo isso que a gente estava discutindo aqui no programa de semana passada e até agora. O foco é o trabalhador de carteira assinada, tá? Na minha opinião, o que mudou efetivamente para autônomo e para informal é a questão do auxílio emergencial, né, que o governo está cedendo, que são aqueles R$600 em 3 parcelas, né, no caso de mãe provedora de família, 1.200, né? Então, eu entendo que esse auxílio emergencial do governo é a única novidade que a gente tem aí para informais e autônomos. Perfeito. Agora, Paula, no caso dos trabalhadores que são registrados como MEI, microempreendedor individual, tem alguma mudança? Então, para o microempreendedor individual, também não teve nenhuma mudança nas medidas provisórias editadas pelo governo, a não ser essa que o Samir citou, que é essa possibilidade de receber o auxílio emergencial do governo. Tá ótimo, então. Eu quero agradecer a você, Samir, Paula, né, por essa primeira entrada aqui no nosso programa. Até o final do programa, né, vocês vão tirar mais dúvidas com a gente, para a gente, né? Então, eu chamo vocês já, tá bom? E eu quero lembrar você, manda a sua pergunta lá usando a nossa hashtag #EDCasa, tá? Ou pela nossa página do G-Show, /EDCasa. Ótimo, né? Esse esclarecimento, né, sobre as legislações trabalhistas, né, na pandemia, né, André? É muito bom, parceiro. Semana passada a gente já começou falando sobre isso. Muita gente nas redes sociais mandou, bacana, estava difícil de entender, ainda é complicado, porque é uma coisa muito nova, né? Mas a gente está aqui para isso, para tirar as dúvidas e aprender junto também. Para falar de novo daquela coisa que te interessa bastante, além da sua saúde, que é o seu dinheiro. O assunto agora é, mais uma vez, trabalho e emprego durante a pandemia. Os advogados Paula Leonor Rocha e Samir Matar continuam aqui com a gente por internet. É claro que a gente adotou medidas mais fortes ainda de segurança para todo mundo se proteger. Eles vão tirar suas dúvidas sobre mudanças na legislação. A gente quer saber como é que fica todo mundo nessa situação. Mais uma vez, super obrigado pela participação de vocês. Bem-vindos aqui. Eu estou dando bom dia para vocês pela primeira vez. Posso começar com o Samir, Paulo? Só um minutinho aqui, tá? Eu falo uma pergunta fresquinha que chegou aqui da internet, acabou de chegar, é da Ana Paula, e ela quer saber: optei pela suspensão do contrato de trabalho, né? Foi a opção dela. Isso afeta meu tempo de aposentadoria? Isso é super importante e cabível essa pergunta. Samir. Pode afetar sim, Zeca. Quando você tem a suspensão do contrato, você não vai ter o recolhimento previdenciário e você não vai contar o tempo de contribuição. Por que eu falei pode? Porque a medida provisória tem uma previsão específica de que essa situação, se o empregado quiser, ele pode contribuir nesse período de suspensão para poder complementar esse período e não ter esse prejuízo. Ele pode pagar o INSS na condição de segurado facultativo. Então, se ele quiser pagar, ele pode não ter esse prejuízo. Agora, quando a gente fala de aposentadoria, principalmente aposentadoria por tempo de contribuição, eu estou falando de 20, 25, 30, 35 anos. Então, assim, 2 meses diluídos numa janela de 35 anos ou 30 anos também não vai gerar um impacto assim tão significativo, né? Então, por isso que eu falei que pode vir a prejudicar. Beleza, então talvez até pegar esse dinheiro e usar para uma coisa, necessidade mais direta aí que você está tendo nesse período, né, Samir? Possivelmente, hoje, a situação de emergência, talvez esse dinheiro fosse alocado numa situação mais de curto prazo, mais emergencial. Claro. Mas ele pode fazer essa complementação. Claro. Paula, vamos voltar a falar então sobre trabalho informal. Essas mudanças aí que a gente está acompanhando, elas trazem alguma vantagem para o trabalhador informal se regularizar, ou seja, se formalizar? Esse é um bom momento para isso? Então, Zeca, as medidas trazidas pelo governo, elas não trazem nada nesse sentido, tá? Se regularizar tem um custo, né? E a gente sabe que talvez esse não seja o momento mais apropriado. Mas eu sugiro que talvez reflita, né? Que o informal talvez reflita sobre isso. Porque, assim, se ele não trabalha, ele não ganha, né? Então, talvez abrir um MEI, contribuir para o INSS, porque aí, por exemplo, numa situação de gravidez, numa situação de doença, ele vai poder contar com esse auxílio, né, monetário, de dinheiro.
Esse é um momento de reflexão, beleza. Acho que a decisão é da pessoa, mas vale a pena pensar, pode ser uma boa oportunidade para isso, né? Deixa eu voltar para o Samir agora. Uma outra situação, a gente falou de aposentadoria aí, mas uma outra situação muito comum é a dos aposentados que continuam no mercado de trabalho. A gente sabe que isso acontece muito, é importante, relevante. Então, vem a dúvida aí. Os aposentados que continuam trabalhando e tiveram o seu salário reduzido, eles vão receber o auxílio emergencial, Samir? Olha, o auxílio emergencial não é o caso, né? É o benefício emergencial que a gente está falando. Os nomes são parecidos, a gente sempre confunde, né? É o empregado que também é aposentado, recebe uma aposentadoria do INSS ou até mesmo do regime próprio, que a gente chama, né? Que é da aposentadoria do setor público. E ele está lá, tem um contrato de emprego dele, tem o contrato suspenso, tem a redução de jornada. Esse caso específico, a medida provisória prevê lá que não se aplica o benefício emergencial. Tem uma norma expressa nesse sentido. A norma fala de benefício de prestação continuada. O que é isso? É o que você recebe da Previdência mensalmente, né? Em trato sucessivo, que a gente chama em linguagem jurídica. Então, cabe ao aposentado, cabe ao pensionista, todo mundo que tem essa renda assim, da Previdência de forma continuada, ela não recebe o benefício emergencial, ainda que ela esteja com um contrato ativo e sofra a redução de jornada ou a suspensão de contrato. Claríssimo, Samir. Olha, a gente está aqui respondendo as perguntas que interessam o seu bolso, o seu dinheiro. Como é que fica a situação do seu trabalho, da negociação do salário, dos benefícios que você pode ou não pode ter. Isso é importante. Se você tiver uma dúvida que ainda não foi respondida, ou mesmo se quiser esmiuçar algum assunto, manda para a gente, usa o hashtag É de Casa, manda ali pelo G-Show. A gente quer ouvir as suas dúvidas e te ajudar. Deixa eu perguntar para a Paula agora, uma outra situação que está acontecendo muito é essa de empresas que estão diminuindo, né? Então, por exemplo, uma situação dessa. Será que eu sou obrigado a aceitar a transferência do local de trabalho? Com a crise, a gente sabe, a filial da minha cidade foi fechada e agora querem nos transferir para outra cidade. Importante isso e, de fato, as empresas estão reduzindo, né? Estão diminuindo significa se reduzindo. Paula, a empresa tem direito de exigir que ele troque de cidade? Como é que eu posso negociar isso? Então, Zeca, no caso específico dessa pergunta, que foi o fechamento da filial na cidade, assim, o empregador ele pode obrigar, sim, o empregado a ser transferido. Mas em situações normais, né, precisa que o empregado concorde com isso. Tá? Então, assim, é muito importante isso ficar claro. A não ser, existem algumas exceções, como, por exemplo, o empregado que exerça cargo de confiança ou, por exemplo, também se tiver previsto no seu contrato, você pode ser transferido. Mas aí também precisa, adicionado a isso, de uma real necessidade do serviço. Ok, tá perfeito. Agora, a gente sabe que são perguntas... Cada situação é diferente, né, Paula? Realmente, já está combinado antes e por isso que a gente quer a tua pergunta, a tua dúvida. A tua negociação é importante. A gente está aqui com os especialistas maravilhosos desde sábado passado para responder às suas questões sobre o seu trabalho, seu dinheiro, seu emprego nessa situação que a gente tem muita dúvida do que vai acontecer. Pessoal, essa foi a segunda rodada de perguntas de hoje. A Paula e a Samir, lembrando, já tiveram sábado passado aqui, tiraram várias dúvidas sobre legislação trabalhista durante a pandemia. Você pode rever todo esse conteúdo lá na Globoplay e mandar a sua pergunta, que a gente quer sempre te ajudar. Paula e Samir, obrigado.